Foi quando? Foi dia 3, né? Quando que foi lançado? Deixa eu ver aqui, ó. Dia 11. Não, exatamente. Foi no dia 3 de novembro. Guarde bem essa data. 3 de novembro. Anjos Cry, meu irmão. Anjos Cry. 30 anos, aí. 30 anos. Vamos falar desse disco maravilhoso. Eu falo desse disco até o final, tô nem aí. Ó, pra mim, a melhor desse disco hoje é a Never Understand. Essa música Sacramento, que é o Angra, tá ligado? A puta ideia do Rafael. Eu acho que é do Rafael essa música. Eu não sei, foda-se também. Ó, como Angra iniciou uma era do metal brasileiro com Angels Cry. Lançada há 3 décadas, o álbum de estreia do grupo tem legado duradouro no cenário metálico nacional e internacional por Marcelo Vieira, tá? Escreveu a matéria no dia do aniversário. É uma boa ideia, ó. Em uma época em que o metal brasileiro fazia mal notar no âmbito internacional, esse é o Sepultura, o Angra emergiu com uma abordagem inovadora. Trouxe à tona não apenas o som pesado, mas também a complexidade musical e técnicas inéditas. A fusão de elementos power metal com nuances da música erudita e sotaques regionais brasileiros não só solidificou o grupo como uma potência a ser reconhecida, foi além, influenciou toda uma geração de artistas, como locais quanto internacionais, consolidando assim seu impacto duradouro na cena global do metal. Mesmo depois de 3 décadas do seu lançamento, Angels Cry, disco de estreia da banda, continua a impressionar com suas progressões, solos de guitarras virtuosos e a marcante performance de André Matos, já conhecido à época por sua participação no seminal Viper, no final dos anos 80. Conheça a história por detrás desse marco. Isso aqui, se você não é fã de Angra e não sabe o que é isso aqui, você tem que ouvir toda a discografia, igual eu já fiz várias vezes. Não tem como. Você já liga essa música a Carry On, velho. Não tem como. Ó, uma situação chata com o Viper. A saída do vocalista Dermatos do Viper em 1990 gerou inúmeras controvérsias com versões conflitantes que perduram até hoje. Em entrevista de 2013, a Slamin, o guitarrista Felipe Machado não hesitou em expressar a sua perspectiva não diplomata. A verdade é que ele e André Matos não gostavam mais de heavy metal. Ele foi estudar música clássica e quando recebemos o convite para fazer nossa primeira tour no exterior, ele quis voltar para a banda. Lógico que nós aceitamos. André, por sua vez, respondeu uma edição subsequente da revista. Quando eu saí da banda, eu realmente queria estudar música clássica e me aprimorar cada vez mais. Isso é verdade. Fora isso, eu estava gravando o Theatre of Fate e senti que havia algumas resistências às minhas ideias, em incorporar elementos da música clássica, nosso som, etc. Cheguei à conclusão que Fica no Viper não poderia evoluir musicalmente. Agora, quanto a voltar para a banda, essa história não é bem assim. A gravadora japonesa, no mesmo ano após a minha saída da banda, ainda não sabia que tinha ocorrido. Eles, o Viper, esconderam isso dos japoneses para poder continuar vendendo o disco e fechar a turnê. Com medo que a gravadora cancelasse tudo o que estava previsto, eles me chamaram para fazer esses shows. Eu até não me opus muito à ideia, mas chegamos a um acordo que por vaidade, nós não chegamos a um acordo por vaidade e orgulho deles. Então eu concluo que quem tá falando a verdade aqui, se eu fosse escolher uma verdade, acho que as duas estão certas, mas a mais plausível é a história do André. Por quê? Ele chegou e falou assim, pô, aí ele pediu pra vontade e falou que não, aí bateu no ego, porque aceita o cara, não é pra fazer a turnê? Aí falou assim, não, por ego dos caras, os caras não quiseram. Já que o Viper não queria colocar seu antigo vocalista de volta, com o respaldo dos meus empresários que cuidavam de sua carreira, Antônio de Pirani, esse cara, dizem que esse cara roubou o Angra, né? Mas até falarem, até a gente saber a verdade, vai demorar, né? Nunca vamos saber também. Às vezes até a gente não vai saber da verdade, né? Limes Chanor, na Europa, uma nova banda Angra foi montada com o André, que prosseguiu. Eles, o Viper, fizeram então a turnê sozinhos e na volta me convidaram oficialmente para voltar, definitivamente. Mas aí já era tarde demais, o Angra já existia. É claro que eu recusei o convite e o assunto foi encerrado. De acordo com o Machado, conforme o livro O André Matos, preciso ler esse livro, André Matos, o maestro do heavy metal, Estética Torta, de 2021, a formação do Angra provou uma disputa considerável entre as partes. O Angra foi montado justamente porque o Toninho Nibe queria uma banda estilo Theatre of Fate para lançar no Japão. Eles montaram meio que nossas costas, a gente não sabia. Usaram a mesma gravadora e iam disputar com o mercado com a gente, criou uma situação chata. King Rich, música erudita nos ritmos brasileiros. A trajetória do Angra teve origem em controvérsias que remontam o primeiro semestre de 91. Na época, André Matos e Rafael Bittencourt frequentavam a mesma faculdade e compartilhavam algumas disciplinas, desenvolvendo uma amizade gradualmente. A descoberta de afinidades musicais mútuas, incluindo o apreço por Kingsrich, né? Solidificou ainda mais essa conexão, acentuada após assistirem juntos a apresentação da banda no Rock in Rio 2 naquele mesmo ano. Com a ideia de formar um grupo que fundisse os elementos progressivos do Creamwitch com a música erudita aos ritmos brasileiros, Rafael jamais imaginou que André havia deixado para trás uma banda consolidada em prol de uma carreira como pianista clássico, que concordava em se juntar com a aventura. Enquanto isso, Pirani havia feito sua parte nos bastidores,
assegurando antecipadamente o lançamento de sua nova banda de André por meio de suas conexões no interior. André Bastos, guitarra, substituído por André Zaza, Marco Antunes, Luiz Mariucci, baixo, que completaram a formação, formação original do Angra, cujo nome em Tupi-Guarani significa deusa do fogo. Tem várias... O Angra tem várias denominações pro mundo, em religiões, tem vários significados, mas que remetem quase sempre à mesma coisa, né? Com o objetivo, claro, de capitalizar o sucesso do Power Metal, que estava na seção global graças à banda como Halloween e Gamma Ray, os 5 começaram a ensaiar diariamente muitas vezes durante o dia. Nessas sessões foram criadas as músicas Time, Angels Cry, Evil Warning e Window Carry On. Quando o Zaza, cujo entusiasmo pelo heavy metal era limitado, deixou a banda, Kiko Loureiro, que já havia tocado com Antunes na boy band Dominó, preencheu a banda. Realmente o Supla tem papel fundamental. O Supla e o Dominó tem papel fundamental na carreira do Angra. Impressionante. Exilados na Alemanha. Em junho de 92, o Angra gravou sua primeira demo intitulada Reaching Horizon, no mesmo estúdio onde Viper havia gravado seu álbum de estreia, o Soldiers of Sunrise, os Soldados do Sorrisal, 5 anos antes. Na tentativa de assegurar o contato com a gravação, algumas cassetes foram enviadas a Nive, cerca de 500 cópias destinadas de venda ao Brasil, com o objetivo de recuperar o dinheiro investido. A pose dos caras, a pose de gatinho. Aqui, ó, posturado. A pose de gatinho. Após assinar com a japonesa JVC alemã Riser Sun, em junho de 93, a banda embarcou para os estúdios de Caio Hansen, Gamma Ray, na Alemanha, onde passou 3 meses gravando seu primeiro álbum. Apesar de viajar de classe executiva com todas as despesas pagas pela gravadora, assim que chegaram ao continente, os 5 foram confrontados com uma realidade chocante. Em entrevista a Metal Down, André Matos lembrou: a gravação de Angels Cry foi que nem um exílio. Ficamos em Hamburgo durante meses até o álbum tomar uma forma final, e foi meio assustador também. O estúdio de Carranze ficava dentro de um bunker todo pichado da Segunda Guerra Mundial. Não havia janelas, ar-condicionado nem luz. Foi uma atmosfera muito estranha. Desafiador foi o trabalho com o produtor Charlie Bauerfeind. Segundo Rafael Bittencourt, não demonstrou complacência alguma. O produtor foi muito exigente. O clima de tensão o tempo todo. Eu procurava gravar as coisas, saía do tempo e ele pegava no pé. Você não treinou isso com o metrônomo? Eu respondia: não, sou muito burro. Eu flutuava no tempo todo. Eu flutuava o tempo todo. Era um desastre. Nossa, ele tinha déficit de atenção. Nossa, devia ser... Cê é louco. Quando o Marco Antunes deu indícios que estava enfrentando dificuldades, Bauerfeind apresentou 2 opções à banda: contratar o músico de estúdio ou utilizar a bateria eletrônica. Embora todos estavam cientes das limitações de Antunes, a esperança de um desfecho milagroso persistiu até o último ato do produtor, que não havia o que fazer. Reconheceu André. Charlie era um produtor profissional, um dos melhores que havia na época. Todos nós sofremos bastante com isso. Foi uma das primeiras lições feitas e tristes que tínhamos que aprender logo no começo. As gravações de bateria acabaram sendo realizadas por Alec Holsworth, da banda Siege's Event, e futuramente Episode of Fire. Durante os preparativos do lançamento do álbum, o Angra tratou de buscar um novo baterista. A escolha recaiu sobre o Ricardo Confessori, ex-integrante do Corsos. Essa história aqui é meio complicada, porque se você for parar pra pensar, é sacanagem, né, mano? Mano, mas não tinha o que fazer, velho. E aí, o que você faz, velho? Você precisa entregar um negócio, um cara da sua equipe não tá entregando, mas você é amigo do cara, o que você faz? Tem que, tipo, se você for parar pra pensar, seria de cozice se o cara entregasse, se ele conseguisse entregar aquilo que ele prometeu, entendeu? E você colocar outra pessoa, aí sim seria cozice. Mas o cara não entregou, ainda é cozice, velho. Ainda é cozice. É profissionalismo, mano. É foda. André Matos e Rafael Bittencourt, uma relação difícil. 10 das 10 canções de Angels Cry com André Matos contribuiu com uma posição da 7, estabelecendo como o principal letrista do projeto. Entre as 6 coescritas com Rafael Bittencourt, se destaca o metal baiano Never Understand e a faixa título, que aborda a realidade dos menores de voz no Brasil. Em uma entrevista à Rock Brigade, André esclareceu: essa música especial fala da nossa realidade. O choro dos anjos pode ser muito bem o choro de uma criança que passa fome no Brasil. Poderia dizer que a única letra do Angra que tem um certo engajamento. Eu vou pôr aqui que vai dar copyright. Uma versão de Hunter Rider, sucesso de Kate Bush, foi incluída no tracklist. Na época, André Matos revelou ser um admirador de longa data da cantora. Em uma entrevista a Sérgio Martins, publicada na revista Bis, o vocalista expressou: gosto muito dessa mistura que faz da música clássica com rock. Apesar de terem coescrito diversas músicas juntos durante as gravações de Angels Cry, André e Rafael já mal trocavam palavras. Em uma entrevista recentemente ao canal Mantena, o guitarrista foi questionado sobre a relação com André deteriorou ao longo do tempo, respondendo de forma tanto evasiva: primeiro, foi uma relação muito intensa, muito legal, de muita afinidade pessoal musical. Criamos o Angra praticamente juntos, porque eu comecei o Angra um pouco antes do André entrar, mas o Angra se consolidou ainda com a vida do André e todos os parceiros que ele trouxe também. Foi muito intenso e um aprendizado muito grande, porque eu já era fã do André e acompanhava do Viper. De repente era um parceiro agora de banda dele, fazendo músicas juntos. Então foi uma alegria, uma euforia muito grande para mim. Sim, aos poucos foi esfriando. O André é um cara assim, viver o fogo, e gostava de viver o fogo. Quando eu parava de arder esse fogo, perdia a graça e partia para outras coisas. Isso é verdade, tanto que ele fez isso com a... Embora a relação dele tenha azedado ao ponto de ficar inviável qualquer interação que não exclusivamente profissional, Rafael expressava sua gratidão por
André, atribuindo alguns méritos, como no seu podcast, no episódio de seu... Não, alguns méritos no episódio 108 do seu podcast Amplifica. Abre aspas pro Rafael aqui, ó. Foi um privilégio na minha vida ter encontrado o André Matos. Primeiro, porque talvez nem estivesse aqui. Eu já teria 2 discos com Viper, conheci o pessoal da gravadora no Japão. Eu cortei o caminho graças ao André. Eu comecei com 19 anos, inexperiente com o sistema. Segundo, agradeço o privilégio de trabalhar com um dos maiores músicos que já existiu. Foi no patamar de Freddie Mercury. Claro que o Fred é mais conhecido em termos de capacidade musical, de capacidade de talento, são iguais. A esperança do que semeiam. A estátua de um anjo localizada no Cemitério da Consolação, de São Paulo, serviu para a inspiração da capa do álbum, que foi assinada por Alberto Torquato, o mesmo responsável pelas capas do Soldier of Sunrise e do Theater of Fate, do Viper. A concepção partiu do Rafael Bittencourt, em uma entrevista para o André Matos, o maestro heavy metal, explicou o conceito para causar impacto. Propus o conceito do disco fosse uma estátua de um anjo, ao invés de botar um demônio e raios, como na The Number of the Beast de 1982, do Iron Maiden, que era um disco que eu amava. Queríamos fazer algo diferente, chamar a atenção. Então, ao invés de ser um monstro em movimento, tivemos um estático, oposto que era tradicional das capas de metal da época. Deu certo, né? No mesmo livro, Torquato complementa detalhando o processo. Abre aspas para o Torquato. O André não queria um conceito de cadáver que é comum nas capas de metal, então eu trouxe algumas fotos de anjos que havia feito no cemitério de São Paulo. Ele falou para usar a ideia para compor a ilustração. Conversamos um pouco sobre o tema, escolhemos uma foto. Fiz alguns rascunhos, sugerindo o campo de trigo como segundo plano, como uma grande perspectiva. Montanhas ao fundo, um céu avermelhado bem carregado. Apresentamos para os demais integrantes, fiz os ajustes finais conforme eles haviam sugerido, daí fui para a ilustração final. O artista também oferece a sua própria interpretação para a capa. O anjo estático, morte, miséria, descaso, simbolizando descarnados. O ramo das rosas vivos, rosas vivo, simbolizando a esperança dos que semeiam. O campo de trigo significa a produção de alimentos. O céu avermelhado são dos que morrem de fome. Oh, maneira essa concepção, gostei. A pedra fundamental da realidade. Angels Cry foi lançado no dia 3 de novembro de 93. E rapidamente alcançou um sucesso esperado no Japão, onde a banda ficou em terceiro lugar nas paradas, apenas atrás da cantora Mariah Carey e do grupo pop Boyz II Men. E vendeu mais de 200 mil cópias. No Brasil, as 3 mil cópias da primeira tiragem, lançada pela Eldorado, esgotaram apenas em uma semana. Até novembro de 2009. Até setembro de 95, Angels Cry havia passado a marca de 40 mil cópias vendidas no país, tornando-se o lançamento mais bem sucedido da afinada gravadora. O álbum rendeu importantes títulos para o Angra. O álbum vendeu vários títulos importantes para o Angra. O prêmio de banda revelação de 94 pela Bis, melhor disco, melhor capa, melhor vocalista, melhor tecladista, melhor música com Carry On pela revista Rock Brigade. A banda do ano pelo jornal Fatos. Além disso, recebeu várias resenhas entusiasmadas da mídia internacional, com críticas próximas e nota máxima, com publicações como Rock Ride e Metal Hammer. Para promover o disco, o Angra embarcou uma turnê que passou por várias cidades brasileiras, incluindo representações em festivais renomados como Monsters of Rock de 27 de agosto de 94, e a turnê se estendeu até junho de 95, incluindo shows na Itália, Holanda, França e Alemanha. Destaque para o show do Viking no Open Air naquele ano. Em 2020, o Rafael Bittencourt refletiu sobre o dourado legado de Angels Cry. Abre aspas para o Rafael. Desde muito novo, eu sou aficionado por música. Quando eu decidi ser músico, minha vontade era maior de ser compositor. Eu sentia que essa é minha forma de me comunicar com o mundo. Com 17 anos, começava a amadurecer minhas composições, algumas delas fazendo a abordagem da primeira DM do Angra. Eu tenho imenso carinho por essa versão mais nova que sonhou alto e que, com essas composições, garantiu o Angra o contato com a gravadora JVC. E para frente, um disco de ouro no Japão. Angels Cry, esse foi o início do meu legado, uma parte da minha trajetória. Pô, tem esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo e a banda aqui, Angra tá prestes a subir ao palco pra dizer... Foi o primeiro vídeo que eu baixei no casar pela internet. Foi esse vídeo aqui, ó. Tava procurando um vídeo do Ozzy e eu achei isso aqui. O professor e gordaço. Essa época o confessor não era red pilado retardado.
Brincadeira, confessore, vai. Não, sem mimimi, hein? Sem mimimi. No mesmo ano, em uma postagem na mesma rede social, Kiko Loureiro adotou um tom mais motivacional. Às vezes, eu nem acredito quanto tempo eu me dediquei e me empenhei para fazer aquilo que eu gosto, e vale a pena. E como disse o Walt Disney, todos os sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de buscá-los. Ó, aspas para o Kiko Loureiro aí, ó. Por fim, a palavra final desse texto é de André Matos, que definiu Anjos Cry em uma entrevista ao blog Olhar Alternativo, reproduzida pelo Whiplash em 2013. Abre aspas para o André Matos. Foi um marco na minha carreira, foi onde eu me profissionalizei. O Viper foi um período de preparação para chegar até ali. Eu aprendi muito nos 2 primeiros discos do Viper. Depois deixei a banda, fui estudar música, formei o Angra na própria faculdade de música, mas o Angel's Cry foi a realidade. A criação musical foi a fundamental da realidade. Fomos gravar fora do país, ficamos praticamente exilados durante meses. Éramos jovens, tínhamos 21 e 22 anos. Foi um período difícil, tivemos que superar obstáculos e muitas incertezas na cabeça. O disco alavancou uma carreira que foi longe. Eu vejo que é um momento crucial na minha carreira, por isso ele merece ser rememorado e comemorado. One Finish, Allegro, Carry On, Time, Angel's Cry, Stand Away, muito bom. Esse combo aqui é foda. A Stand Away é que assim, ó, tudo é foda. Ó, vem a Angel's Cry 150 quebrada, aí vem a Stand Away, uma calmaria, aí depois vem a BR, Never Understand. E também tem a Evil Warning, né? Não, é que a Evil Warning é 180, né? E a Strange of Tomorrow, né? O Doomzão. Muito louca. Músicos: André Matos, Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt, Luiz Mariucci. Músicos adicionais: Alex Rosworth, bateria, Dirk Schleider, guitarra solo, faixa 6, que é a Never Understand, a brasileira, Kai Hansen, solo na faixa 6. Mano, os gringos amam tocar as BR, né, velho? Que é difícil, né? Sasha Peth na Never Understand e Thomas Nack, bateria, na 7. Então tá aqui, ó, os gringos tudo tocando as BR, né? Então tá aqui, 30 anos desse álbum respetaculê. Então vimos aqui como o Angra iniciou uma era de metal no Angel's Cry, meu irmão. Certo? Pro Marcelo Vieira. Porra, falei, hein? Ave Maria. Tô aqui pra isso, né? Pra falar, né? Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!